Organização Mundial da Saúde suspendeu os testes com a cloroquina e a hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. A decisão foi tomada depois que um estudo com 96 pacientes apontou riscos de morte sem demonstrar a eficácia dos remédios no controle da doença. Enquanto isso, no Brasil, segue um novo protocolo do Ministério da Saúde que recomenda o uso da cloroquina para pacientes com sintomas leves ou graves da Covid-19. A polêmica brasileira em torno da cloroquina é o tema de hoje do nosso programa. Participam do Opinião Pernambuco, Demétrios Montenegro, chefe do Departamento de Infectologia do Hospital Oswaldo Cruz, e Tiago Feitosa de Oliveira, médico sanitarista, doutor em saúde pública pela Fiocruz e também coordenador do curso de medicina da Unicap. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Doutor Demétrios, eu vou começar com o senhor. O Hospital Oswaldo Cruz faz parte da rede internacional de hospitais que participam aí dessas pesquisas da Organização Mundial de Saúde. A minha primeira pergunta é se o Oswaldo Cruz já foi comunicado oficialmente da decisão da OMS para a retirada da cloroquina e hidroxicloroquina dessas pesquisas. Exato. Desde segunda-feira, a própria Fiocruz, que é quem coordena no Brasil essa pesquisa, já entrou em contato com o coordenador da pesquisa no Oswaldo Cruz, e a orientação foi: quem já tinha sido sorteado para começar essa medicação iria continuar, mas a partir de então nenhum outro paciente iria ser incluído nesse braço da pesquisa, que é justamente com essas drogas. No entanto, essa pesquisa da OMS, ela também tem outros braços com outras medicações que estão em testes. Porém, aqui em Recife, lá no Oswaldo Cruz, as outras medicações ainda não chegaram, que é o Remdesivir, que inclusive hoje pelo FDA a única medicação que tem estudos que mostram alguma eficácia para o uso do Covid, tanto é que nos Estados Unidos é a única que realmente é liberada como uso exclusivo para o Covid. Além disso, um antirretroviral que é usado para o tratamento de HIV, o Lopinavir e Ritonavir, e assim como o Interferon. Então, essas três outras medicações ainda não chegaram no Oswaldo Cruz para darmos sequência ao estudo. Então, como só tínhamos até o momento a hidroxicloroquina e a cloroquina, então foi interrompido o estudo no Oswaldo Cruz. Doutor Tiago, o novo protocolo do Ministério da Saúde foi apresentado para a sociedade, foi divulgado na semana passada. Que pontos desse protocolo lhe chamam a atenção, ou mais lhe chamam a atenção, e por quê? A primeira coisa que chama a atenção é o fato de estar indicando o medicamento e que todas as recomendações por parte da Organização Mundial de Saúde foram de que não fosse utilizado a não ser em pesquisas, uma vez que está em fase de análise, né? Na verdade, os estudos mais recentes mostram que, além de não ter uma evolução diferente no uso da hidroxicloroquina, a gente tem um risco, inclusive, do aumento de mortes, um risco maior de morte em função dos seus efeitos colaterais. Então, a gente foi recebido com estranheza da nossa parte. A gente entende, não é, que o fato de ter uma doença nova e que a gente não tem tempo hábil de produzir medicamentos ou vacina, né, prevenção ou tratamento, né, para colocar à disposição de forma rápida, porque essas coisas demoram, a gente tem que fazer isso de forma segura para os pacientes, que haja essa busca, não é, por medicamentos já existentes, que já tinham mostrado algum efeito, que se busca que seja colocado também à disposição para utilizar em pacientes com a Covid.
No entanto, isso se justificava lá em março, quando alguns estudos apresentaram o primeiro resultado in vitro, outros estudos menores mostraram algum resultado. Então, houve uma certa animação da nossa parte, todo mundo, na verdade, queria que houvesse um resultado positivo por parte da hidroxicloroquina. No entanto, a partir de abril, os estudos mais robustos começaram a aparecer, mostrando que não havia ganhos e que havia, inclusive, mais riscos, adicionava riscos aos pacientes que utilizavam. Minha pergunta agora vale para os dois. Dr. Demétrios responde primeiro e Dr. Tiago responde depois. Vocês acreditam que o Ministério da Saúde possa rever este protocolo, embora até aqui venha dizendo que não? Dr. Demétrios. Essa questão do Ministério da Saúde parece muito mais uma situação política do que mesmo de saúde em si, como deveria ser tratado. Tanto é que 2 ministros caíram justamente por não concordar com a orientação do presidente. No entanto, é muito interessante, eu fiquei muito preocupado com a história da inclusão dessa medicação como fazendo parte de um protocolo de uma nação, mas o termo de esclarecimento que o paciente precisa assinar, ele contradiz tudo o que o presidente fala em relação a essa medicação. E, na verdade, ele já começa esse termo dizendo que não existem evidências que comprovem a ação da medicação contra o Covid. Então, esse termo, ele diz exatamente o que fala a ciência. E, no final, ele esclarece que complicações podem ocorrer, inclusive a morte. Então, é um contrassenso a posição do governo junto com o termo de esclarecimento, né, de livre consentimento que o paciente precisa assinar. Então, veja que, mesmo tendo essa questão política envolvida, os técnicos do Ministério da Saúde, pelo menos, tiveram a responsabilidade de colocar essas informações. A preocupação é se os médicos vão passar essas informações para os pacientes e orientá-los, que aí as pessoas leigas, em busca de um milagre em relação à questão do tratamento do Covid, terminam por assinar se responsabilizando pelo seu ato de tomar a medicação e sem ter realmente uma orientação certa do médico que está prescrevendo. Então, isso é que as pessoas precisam ser orientadas a buscar desse médico que está prescrevendo essa medicação, que realmente ele oriente a população daquilo que está sendo feito para a saúde da pessoa. Doutor Tiago, o Ministério da Saúde, na sua opinião, pode rever esse protocolo? Veja, ou em sendo uma questão política, não. Ele deve ficar exatamente onde está. A gente está vivendo, né, infelizmente, um momento muito ruim no Brasil e que se alia a uma crise sanitária sem precedentes a uma crise política. Tá certo? Algo da pior política de saúde possível, né? Então, o que eles têm demonstrado é um desprezo tão grande pela ciência que eu não espero nada do governo federal nesse sentido. Eu acho que cabe aos médicos, cabe à sociedade em geral, reagir a isso, colocando no seu lugar a ciência e a luz da ciência. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Que a cloroquina é uma droga usada com alguma segurança para portadores de doenças autoimunes ou malária, e essa mesma situação não se aplica aos pacientes com Covid-19? Na verdade, o que acontece é o seguinte: a droga foi estudada inicialmente para malária, principalmente a cloroquina, e viu-se que tinha essa ação contra a malária. Isso não tira a questão dos efeitos colaterais. Porém, quando você vai utilizar uma medicação em que foi feito pesquisas para determinada doença e que ele tem realmente uma resposta satisfatória, em que o risco dos efeitos colaterais, diante do benefício de tratar aquela doença, ele é menor quando se coloca na balança,
Então, está justificado essa situação. Sem contar que, no tratamento de malária, você vai ter um tempo também curto de utilização. Em relação às doenças autoimunes, como lúpus, artrite, que também ele é utilizado, já é mais utilizado a hidroxicloroquina, que é um derivado, que vai ter mais ou menos a mesma ação anti-inflamatória, mas que tem um pouco menos de efeitos colaterais. E que foram feitos estudos que mostravam que o risco, apesar de existir, ele para aquela situação compensa pelo efeito benéfico que vai ter para aquela doença. Então, se você vai tratar 10 pessoas com artrite reumatoide, 10 pessoas com lúpus, com essa medicação, você vai ter um número X de efeitos colaterais. Agora, se você vai tratar 1 milhão de pessoas, você vai ter esse número multiplicado por esse volume de pessoas que vai receber essa medicação. Então, não dá para você simplesmente jogar uma pesquisa que foi feita para um tipo de doença para utilizar em outro tipo de doença, quando as pesquisas para o COVID mostram que você vai ter outros efeitos, até porque o COVID pode dar inflamação no coração também. E isso vai aumentar a chance de ter alterações cardíacas somando-se ao uso da cloroquina. E ainda tem um terceiro elemento, que são as pesquisas em que associou a hidroxicloroquina com a azitromicina, que a azitromicina também tem um efeito de causar arritmia no coração. Então, você vai ter a inflamação cardíaca que o COVID pode dar, a arritmia que a hidroxicloroquina pode dar e a arritmia que a azitromicina também pode dar. Então, veja que são situações totalmente adversas quando você vai comparar a questão da malária e a questão das doenças autoimunes. Vamos fazer um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco, tá bom? Você que está em casa, não saia daí, o tema de hoje do nosso programa é a polêmica brasileira em torno da cloroquina. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a polêmica brasileira em torno da cloroquina, do uso ou não da cloroquina para o tratamento da Covid-19. Participam do nosso programa Demétrios Montenegro, chefe do Departamento de Infectologia do Hospital Oswaldo Cruz, e Tiago Feitosa de Oliveira, médico sanitarista, doutor em saúde pública pela Fiocruz e também coordenador do curso de medicina da Unicap. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Bom, queria saber de vocês, por que a cloroquina virou quase uma fixação do governo brasileiro, do presidente Jair Bolsonaro? Existe alguma coisa mapeável em torno dessa fixação? Por que a cloroquina? Ou a gente pode entender como uma ansiedade do governo para pôr fim ao isolamento social, oferecendo aí uma suposta segurança para a população? Eu acho que, como o problema foi se avolumando, não dá para negar, houve, por parte do governo, a necessidade de apresentar uma mágica, né? um elixir, né, que desse conta do problema, sem a necessidade do enfrentamento que é custoso, que é trabalhoso e que envolve todo um esforço nacional, né? Que tem muitos problemas em diversas áreas. Então, ao invés de ir pelo caminho mais correto, que a maior parte do mundo foi, eles ficaram com essa coisa de produzir uma saída mágica, tá certo? Fez um estudo com 14.500 pessoas aproximadamente que fazem o uso da hidroxicloroquina já cronicamente, uma indicação correta, né? Aquelas situações, o lúpus, a artrite reumatoide, enfim, alguns problemas que ela tem de fato indicação. Foi comprovado que essas pessoas
quando pegaram a Covid, não tiveram uma evolução mais favorável do que a população em geral, tá certo? Ou seja, ficou claro que também nesse estudo, vários estudos, inclusive esse, que não há nenhuma vantagem em tomar hidroxicloroquina em relação ao tratamento com sintomáticos, nos casos leves, por exemplo, que é o que é mais indicado, né? E também nos casos mais graves. Então, em nenhuma fase da doença foi comprovado o benefício com a hidroxicloroquina. Bom, Demetrios, o governo da França, você estava me falando agora no intervalo, proibiu o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. Na outra ponta dessa história, tem 2 milhões de comprimidos de cloroquina que estão sendo doados ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos. A minha lembrança é de o presidente dos Estados Unidos ter prometido respiradores, mas estão chegando comprimidos de cloroquina. Eu queria que você comentasse isso, por favor. Pois é, eu acho que estamos andando na contramão do mundo, na contramão da epidemia, né? Então, enquanto o mundo todo já está enxergando que a hidroxicloroquina e a cloroquina realmente não tem nenhum efeito, o Brasil criou-se uma verdadeira dicotomia política entre os médicos que apoiam e os médicos que são contra. E o interessante, está circulando pela internet, desculpe, pelo WhatsApp, um protocolo pré-hospitalização criado por médicos pernambucanos, com algumas pessoas de outros estados, mas basicamente por médicos pernambucanos, e que quando vamos ver as especialidades, a grande maioria é oftalmologista. Então, você tem um grande número de oftalmologistas fazendo um protocolo para uma pandemia. Não é? Então, isso você já começa a ver um certo não dá para acreditar num protocolo como esse. Enquanto que as pessoas negam instituições de respeito no mundo todo, como a própria OMS, o próprio CDC nos Estados Unidos, a própria Sociedade Americana de Infectologia, a Sociedade Europeia de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva. Então, todas essas seguem a mesma linha em que a ciência, em que a sua conduta é baseada na ciência, enquanto outros médicos preferem acreditar no achismo. Então, é aquela medicina da Idade Média, aquela medicina do tempo do Renascimento, em que a minha experiência vale mais do que qualquer evidência científica. E quando a gente sabe que 80% das pessoas que vão se contaminar ou que se contaminam com essa doença têm um quadro muito leve, uma evolução muito benigna. E aqueles que evoluem para uma situação de maior gravidade, o que vai salvar essa pessoa é uma boa terapia intensiva, é um cuidado de UTI bem realizado, e não a questão da cloroquina. E aí você tem o exemplo de países como a França, como a Itália, que também está contraindicando, e até mesmo os Estados Unidos, que não está se mais utilizando, tanto é que o que sobrou de cloroquina para lá está sendo mandado para o Brasil, fazendo esse tipo de conduta. Tiago, tão logo a Organização Mundial de Saúde recomendou a suspensão do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid, a Secretaria de Saúde do Recife anunciou a retirada aí da cloroquina no protocolo hospitalar. Essa atitude da Secretaria de Saúde do Recife tende a ser uma atitude isolada ou deve ser aí um comportamento mais coletivo das secretarias municipais e estaduais depois desse posicionamento da OMS? Eu acho que a tendência agora é essa, né? Na verdade, isso já vinha, os estudos já vinham apontando para isto. O último estudo, que foi publicado pelo The Lancet, ele corrobora e de forma mais robusta, né? O que a gente, inclusive, acompanhou essa movimentação da Secretaria Municipal de Saúde, vimos com certa preocupação a não inclusão no protocolo, mas a distribuição na rede, a gente viu com preocupação, por quê? Porque o protocolo do Ministério, ele
eu usar uma palavra forte, ela é perverso, porque ele coloca no paciente a responsabilidade de assinar um termo, reconhecendo que aquilo não serve para ele, né? Então, assim, no entanto, houve uma mudança de posição, eu vejo isso com bons olhos por parte da prefeitura, da retirada dos medicamentos e a retirada também do protocolo hospitalar, né? Eu acho que isso está condizente, como disse o Demetrios, com as melhores experiências e posições e posturas que a gente tem no mundo hoje, tá certo? Então foi correto, sim. Eu só queria também acrescentar que eu vejo com muita estranheza a apologia a medicamento, vídeos gravados direcionados à população em geral, fazendo apologia de medicamentos, né? Isso, inclusive, traz um risco enorme da automedicação, que é outro problema que a gente tem tido na Covid. Então, as pessoas, em função do vídeo do médico que assistiu, passar a tomar aquilo sem um acompanhamento médico, né? A automedicação ela é extremamente perigosa, porque você pode estar exposto a vários riscos, inclusive de superdosagem, né? De não ter uma orientação adequada. Então, infelizmente, a gente tem visto esse tipo de coisa acontecer. E eu queria, assim, eu acho que nós temos sempre que nos chamar a nosso juramento de médico com o princípio de primeiro não fazer mal, né? E ter muito cuidado com as informações que a gente passa para a população. Nesse momento, eles estão com medo, todos nós estamos, né? Temos muitas incertezas pela frente, mas o que a gente tem que se pegar é naquilo que a gente já descobriu, né? Naquilo que a gente já tem, as certezas que nós já temos nesse curto período. E é isto que está salvando vida, tá certo? Então, a gente tem que caminhar nesse sentido, em função das evidências que a gente tem na mão. Demetrios, a cloroquina e a hidroxicloroquina, que fazia parte aí desse braço da pesquisa da Organização Mundial de Saúde e que o Oswaldo Cruz participava, se eu não me engano, era uma dentre 5, né? 5 frentes. Agora existem outros 4 braços com experiências para o tratamento da Covid-19, que você falou que o Oswaldo Cruz ainda não está participando porque essas drogas não chegaram. Eu vou te pedir, se você puder, aí rapidamente, porque a gente está no finalzinho do programa, que outros 4 braços são esses e a previsão de quando o Oswaldo Cruz pode aí começar a participar dessa experiência. Bom, recebemos hoje um e-mail da Fiocruz dizendo que a OMS já embarcou com essas medicações aqui para o Brasil. Então, chegando no Brasil, vão ser distribuídas pela Fiocruz para os hospitais brasileiros que estão fazendo parte dessa pesquisa. Então, nós temos um braço que não vai ser sorteado para não fazer absolutamente nada. Vai ter o braço que vai fazer o Remdesivir, que é um antiviral que foi estudado na África, principalmente para o combate do ebola, e que é o único atualmente já aprovado pelo FDA nos Estados Unidos para utilizar para o Covid. Vai ser feito o antirretroviral, também é usado para o tratamento de HIV, o Lopinavir, e o Interferon. Então, essas medicações, o paciente, aceitando participar da pesquisa, é feito um sorteio para ver qual é o braço que ele vai seguir na pesquisa. Agora, só um detalhe que, no protocolo do Oswaldo Cruz, até mesmo por conta dessa pesquisa, a hidroxicloroquina ele só era utilizado nos pacientes da pesquisa. Antes mesmo da pesquisa iniciar, nós não tínhamos como uma ferramenta-chave a questão da hidroxicloroquina fazendo parte do protocolo. Doutor Demetrios, muito obrigada pela sua participação no Opinião Pernambuco. Doutor Tiago também, muito obrigada. Boa sorte aí nessa batalha de vocês. E para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo vídeo.